pergunta do Aprender a Comer desta semana. Devemos comer de 3 em 3 horas? Olá, Mariana. Olá, Judite. Boa tarde. Boa tarde. Há uns anos essa era a recomendação que todos ouvíamos, não é? Que devíamos comer de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas. Mantém-se esta ideia? Não, essa ideia já está desatualizada. As pessoas devem ouvir o seu corpo. Não podemos dizer que toda a população precisa de comer de 3 em 3 horas. Aliás, comer sem vontade, ou seja, sem apetite, faz-nos pensar mais em comida, muitas vezes ao dia, o que para algumas pessoas pode levar a um comportamento de adição à comida. São aquelas pessoas que têm sempre uma bolachinha, que estão sempre a trincar alguma coisa. E isso não é um comportamento saudável. Também se vê esse comportamento às vezes nas crianças, mas aí eu penso que é fruto do que a sociedade impôs, de que temos de estar sempre a alimentar as crianças, que a cada intervalo de hora e meia têm um snack, ou seja, pode ser um pão, mas normalmente umas bolachas, umas barritas energéticas, uns cereais, e a maioria destes snacks nós já sabemos que são altamente processados, são desenhados para repetir, para comermos mais e mais, e portanto isto vai instigar um bocadinho a compulsão. E muitas vezes não oferecem nenhum valor nutricional para além das calorias, por isso uma imposição de que teríamos que comer qualquer coisa para cumprir as 3 horas consecutivamente não faz sentido. Vamos imaginar um cenário em que se toma um pequeno almoço às 8 da manhã e depois vamos almoçar ao meio-dia e pouco. É preciso comer o chamado meio da manhã? Olha, esse lanche matinal, o meio da manhã, vai depender muito do tipo de pequeno almoço que a pessoa teve. Ou seja, se a pessoa teve um pequeno almoço completo, rico em proteína, em fibra, que a deixou altamente saciada, provavelmente não vai precisar desse lanche mesmo estando a fazer 4 horas de intervalo. Mas se comeu uma torrada com café, aí sim vai ser necessário um lanche à meia da manhã para que controle melhor a fome no almoço e, portanto, que a seguir no almoço consiga respeitar as quantidades, por exemplo. Mas essa bolachinha do meio da manhã conta como um lanche a sério? Sim, qualquer coisa que nós ingerimos, mesmo que pontualmente, é considerada uma refeição. Okay. Seja pequena ou seja grande. A ideia, seja do meio da manhã ou seja do lanche da tarde, ou dos lanches da tarde, que há quem faça 2 e 3, é que eles têm 2 papéis. Portanto, um papel para nos dar saciedade, para nós conseguirmos chegar à refeição principal seguinte minimamente saciados e aí controlarmos a quantidade, as porções e não comermos em demasiado. Mas a segunda função desses lanches é também a oportunidade para consumir alimentos e nutrientes que de outra forma não consumiríamos se fizéssemos apenas as 3 refeições clássicas. Claro que não posso deixar de dizer que um lanche só por prazer também é uma coisa saudável, desde que pontualmente, porque nós não somos máquinas, mas a verdade é que 1/4 do que comemos vem dos lanches, portanto convém que na nossa organização os nossos lanches sejam nutritivos, nos deem mais alguma coisa. Dá-nos exemplos de lanches desses. Olha, por exemplo, um dos casos, portanto, falamos aqui meia-manhã e lanche da tarde, não é? Nós temos alguns requisitos que temos que cumprir, como por exemplo ter alimentos com vitamina C, que devem ser consumidos 3 vezes ao dia, porque esta vitamina C, por exemplo, daqui um caso específico é que esta vitamina só aguenta 6 horas no máximo no nosso sangue, portanto é um antioxidante potente para um dia que trabalhemos muito ou que estudemos muito mais a poluição. Portanto, nós precisamos desses antioxidantes. E ela está presente nos alimentos frescos. Frutas, vegetais, ervas aromáticas. Então, nós temos que pensar, muito bem, se a pessoa não tomou o pequeno almoço, sim, vai precisar de comer uma fruta à meia da manhã. Se tomou o pequeno almoço, deve consumir a fruta aí, daí a importância da fruta no pequeno almoço também. Mas imaginemos que então não comeu o pequeno almoço. À meia da manhã faz sentido um kiwi, agora vou dizer alimentos ricos em vitamina C, um kiwi, uma tangerina, 1/3 de meloa catalupa, aquela que é mais laranja, que tem mais vitamina C, ou umas fatias de pimenta encarnado, que é um vegetal riquíssimo em vitamina C. Imagina, para as pessoas que não querem frutose na primeira refeição, mas também depois no almoço, se não conseguirmos, por exemplo, pôr salsa, coentros, couve roxa, agrião cru ou kiwi, papaya, morangos, laranja, tudo rico em vitamina C, então teremos de voltar a comer à tarde alguma coisa com vitamina C. Se por um lado é verdade que devemos repartir as nossas refeições ao longo do dia,
para na chamada janela de alimentação, a partir do momento em que começamos a comer até que terminamos, nós realmente sentirmos saciados. Também é verdade que se cair no exagero em que, se de repente não comermos snacks, o nosso corpo quase que entra em falência de energia. Temos é que trabalhar melhor a nossa saciedade, como eu explico no meu livro, ao longo do dia, para que possamos ouvir o corpo e aí perceber quantas refeições precisamos. E podes dizer assim quantas refeições por dia deveria fazer uma pessoa? Olha, não deveria generalizar, não é? Porque há pessoas que fazem mais exercício físico, outras que têm atividades profissionais mais exigentes fisicamente, outras que na verdade não, são mais sedentárias. Então claro que aí vai ser diferente as necessidades até calóricas, porque há um limite que nós conseguimos consumir numa refeição. Há questões de saúde, de doença, por exemplo, que nos pedem para repartir mais, como questão nos diabéticos, por exemplo. Mas para uma pessoa saudável, eu diria que a recomendação seria a pessoa focar-se em 4 ou 5 refeições ao dia, mas principalmente a pessoa deixar estar aberta à possibilidade de ouvir o seu corpo. E se não tiver fome e achar que vai conseguir ter a próxima refeição cedo, portanto, se o jantar não ficou para tarde, então permitir-se não fazer mais um snack só porque sim. Claro. Mas e se tiver fome? Exato. E uma das coisas que não pode falhar é a água, não é? Às vezes as pessoas acham que têm fome, mas estão desidratados. Portanto, o primeiro passo é sempre a água tem que ser dividida ao longo do dia, essa sim não pode falhar. E beber água para perceber, muito bem, isto é sede ou é fome. E como é que fazemos isso, Judite? É a partir do momento em que bebemos a água, nos próximos 10 minutos, se nós nos esquecermos de comer, era só sede. Se não, se Tem a vontade... dar essa janela 10 minutos. Sim, a mesma coisa antes do jantar. Mas claro que, quando eu digo isto, não sermos obrigados a 3 refeições, aquelas pessoas que já se sabem autoavaliar e sabem que ali o período final do dia, chamada hora do lobo, das 7 da tarde, chegam a casa e comem pão. Ora, pão não tem vitamina C. Perdemos uma oportunidade. Pão também não tem proteína, que seria outro requisito para distribuir ao longo do dia. E a verdade é que se calhar essas pessoas são aquelas que têm que fazer o lanche à tarde e às vezes até 2. Portanto, isto não pode ser matemático, porque eu acho que o reverso da medalha que nós recebemos foi: muito bem, para sermos saudáveis temos que comer 3 em 3 horas, independentemente de tudo o resto. Eu não tenho fome e vou comer. Porque isso é, como eu dizia, leva um bocadinho a escalonar as coisas. Então vou ter na gaveta as bolachas, porque está quase a chegar às 3 horas, deixa-me lá trincar alguma coisa, porque vai-me acontecer alguma coisa. Havia uma altura em que isso era moda, não é? Havia uma altura em que isso era moda. Mas deixa-me só fazer mais uma pergunta. Era bom que algum desses lanches fosse proteína? Olha, o pequeno almoço tem que ter proteína e isso as pessoas têm que realmente incluir. Portanto, proteína será nós termos o leite, o iogurte ou alternativas vegetais que tenham proteína. Portanto, uma bebida vegetal de soja tem, uma bebida de aveia não tem proteína. Sementes de cânhamo têm proteína, queijo fresco, queijo mozzarella, ovos mexidos ou panquecas com ovos, por exemplo. Também a aveia tem alguma proteína, os flocos de aveia ou o grão de aveia. Portanto, isto tudo é a proteína que tem que estar no pequeno almoço. Os lanches, como eu dizia, nós temos que entrar aqui um bocadinho neste equilíbrio, que é a vitamina C tem que lá estar, a fibra tem que lá estar. Portanto, ao dia nós sabemos que temos que comer pelo menos 2 mãos juntas de vegetais. E quando eu dizia há pouco do pimento cru ser uma ótima fonte de vitamina C, a cenoura é uma ótima fonte de beta-caroteno também importante, ou seja, nós não podemos descartar essas hipóteses para incluir nos nossos lanches. Isso não tem proteína. Se calhar ao levares um ovo cozido ou um iogurte, tem proteína, um pacote de leite Tetra Pak tem proteína, proteínas vegetais que fazes com frutas e vegetais, se calhar mais completo, e as sementes. Mas eu diria que à tarde o mais importante, se já completaste a vitamina C, se já completaste a proteína pequeno almoço e almoço, à tarde o mais importante é sentir-se saciado. Há pessoas que se sentem saciado com o crocante, que é como eu costumo dizer, o crocante, o quente e o sabor intenso. Portanto, basta-lhe uns crocantes e um chá, por exemplo, quente, ou uma sopa logo para adiantar trabalho, quando se chega à casa. Portanto, tem que se pensar de acordo com uma coisa que a pessoa goste e que consiga manter. Mas a vitamina C é realmente uma necessidade. As pessoas que não comem fruta suficiente não vão conseguir, ou estes vegetais que falámos, não vão conseguir o aporte suficiente ao longo do dia. Para quem nos ouve na aplicação do Spotify e só funciona nesta aplicação, a Mariana vai deixar uma pergunta que gostava que respondessem. Mariana, a pergunta é? Então, é um desafio para as pessoas me dizerem, já contou quantas refeições faz ao dia?
Só pus 3 hipóteses. A primeira é 3 refeições, a segunda é 4 a 5 e a terceira 6 a 8 refeições. Vais ficar aqui com uma sondagem interessante para ver o que é que os teus ouvintes, os ouvintes da Rádio Observador andam a comer. Mariana, encontramos-nos para a próxima semana. Até lá, continuem a aprender a comer. Obrigada. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.